Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Doutor Podcast. Antes da gente começar o programa de hoje, tu já sabe, né? Te inscreve aqui no nosso canal no YouTube e nos segue nas redes sociais. Lá nas redes sociais, tu fica por dentro dos nossos bastidores, pode mandar perguntas e sugestões de pauta. E aqui no YouTube, toda terça-feira tem um programa inédito para ti. No programa de hoje, a gente vai falar sobre inovação, tecnologia e como isso transforma a nossa vida e a nossa saúde. Fica com a gente que o Doutor Podcast está começando. E no programa de hoje, aqueles que estão sempre conosco, Móveis Reinheimer, Garbo Decor, Clínica Visuale e Colégio Sinodal. E conosco também, aqui no estúdio, a gente recebe Thomas Troian, graduado em Administração pela Unicinos, pós-graduado em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral, mestrando em Engenharia de Produção e Sistemas pela Unicinos, com ampla experiência no setor de serviços de área hospitalar, de mídia e educação, passando pela estruturação de áreas comerciais, inteligência de mercado e implementação de sistemas, e atualmente é coordenador de inovação e consultoria do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Obrigado, Larissa, obrigado pelo convite, também pelo time da Penso Mais. É realmente um prazer, né, estar na minha cidade falando um pouco mais sobre saúde, falando um pouco mais sobre a trajetória que a gente vem desenhando. Chega a ser estranho a gente se ouvir falando, né, sobre a trajetória que a gente faz, mas ao mesmo tempo passa uma historinha na cabeça, assim, a gente vê que a gente está no lugar certo para tratar de um tema tão necessário, né, tão importante, tão atual. E que a gente ainda não tinha trazido aqui no podcast, né, um podcast que é totalmente voltado para a saúde, para bem-estar, e a gente ainda não tinha feito nenhum programa, especialmente falando sobre tecnologia e inovação. Vamos abrir essa porta agora. Então vamos começar falando e dando um pouco de contexto nessa situação que a gente vive hoje no Brasil e mundo também, de como que a tecnologia ela está totalmente ligada à saúde. Perfeito. Acho que é importante quando a gente vai falar de tecnologia entender o porquê, em qual momento que ela entra e por quais razões e motivos. Então, acho que a gente dá um passinho atrás, a gente olha para o cenário de saúde. A saúde vem num momento de complexidade que, por vezes, chega a beirar uma complexidade caótica, né? Essa complexidade ela se dá por dezenas de motivos que entram de forma conjunta no momento atual. Então, a gente percebe quando a gente olha para, né, projeção de faixa etária, de quanto tempo as pessoas a gente tem de expectativa de vida. Isso vem numa crescente ao longo dos últimos anos, e isso é muito advindo das melhorias da medicina, sim. E quando a gente olha para um cenário dos próximos, 80 anos, enquanto hoje a gente está olhando para uma faixa etária média, para uma expectativa de vida de 75, por aí, quando a gente olha para um horizonte dos próximos 80 anos, a gente vai estar falando de uma expectativa de vida em torno de 100, 98, 100 anos. Ou seja, a gente vai estar diariamente conversando e convivendo com pessoas de 120, 130 anos. Opa, isso é uma mudança, né, drástica em termos de percepção e de perspectiva quando a gente fala do tema saúde. Quando a gente olha também para esse ângulo, a gente também começa a olhar para o ângulo econômico. E esse ângulo econômico, ele olha muito mais pela especialização que os tratamentos vêm tendo, pelo custo dos tratamentos que a gente vem observando, a inflação dentro da área da saúde, que vem sendo uma temática discutida dentro do setor, mas que a gente percebe como consumidor na hora de um reajuste de um plano de saúde, quando a gente olha o preço de uma internação, o preço da consulta, a disponibilidade dos médicos, a gente vai percebendo que os recursos estão mais escassos e mais caros. Então, quando a gente começa a botar esse bolo dentro de um setor que é um setor muito grande, o setor da saúde, um dos setores mais relevantes do mundo e que mais geram receitas e também custos para o mundo, a gente está vendo aí uma sopinha que está levando para um lugar complicado, né? Eu não vou dizer, eu sou otimista, sou extremamente otimista, eu acho que a saúde vai para um lugar muito melhor,
Mas a gente está num momento complexo, né? Tudo está se tornando mais caro, isso vai pressionando, o governo tem dificuldade de dar um suporte adequado quando a gente olha para a saúde pública, o setor privado, por outro lado, está olhando para cada vez taxas de ocupação maiores, os planos de saúde não estão mais conseguindo repassar os seus preços para os consumidores. Então, acho que assim, temos aqui um cenário caótico. Então, a gente precisa olhar para a tecnologia, né? Eu estou me estendendo um pouco mais, mas é a tecnologia que vai tornar a saúde cada vez mais acessível e de maior qualidade. É isso que a gente precisa. Com pessoas vivendo com 120, 130 anos, é isso que a gente precisa. Melhor qualidade, paciente correto na porta correta, no hospital correto, no médico correto, na UBS correta, e a tecnologia vai ser eu acho que a grande engrenagem que vai conectar todos esses desafios para a gente tornar a saúde sustentável também para o futuro, né? Para os nossos filhos, para nós, para os nossos pais, para quem a gente tem no nosso dia a dia, né? Quando a gente fala em tecnologia na saúde, a gente tem uma gama gigante de atuação, porque a ciência é a base da medicina. Então, a ciência ela está totalmente amarrada com a inovação, com a pesquisa. E hoje, se a gente tem cirurgia por robô, né, cirurgia robótica, se nós temos a questão da telemedicina, a gente tem uma gama gigante de alternativas que a inovação trouxe para facilitar. Queria que a gente conversasse um pouco sobre o que é na prática do dia a dia isso, o que vai transformar lá na ponta final, lá na fila do médico, lá na fila do plano de saúde, o que isso traz no dia a dia da população. Legal, excelente pergunta e excelente provocação, porque tem várias provocações na tua frase, né, de para onde que está indo a tecnologia da saúde. Sim, tem muita tecnologia que entra, que eu diria que é a tecnologia de dentro do centro cirúrgico, né? Hoje, lá no Hospital Moinhos, a gente é precursor em termos de cirurgia robótica, já fizemos mais de 1000 cirurgias robóticas, em especial dentro da linha urológica, né? É uma referência hoje a nível nacional, também dentro da faculdade, temos cursos e formação de profissionais para trabalharem com cirurgia robótica. É realmente o que a gente acredita como futuro, né? Cirurgias cada vez mais precisas, cada vez mais assertivas, com menores taxas de infecção, com menores taxas de reinternação por algum problema, por algum desvio da necessidade da cirurgia. Então a gente vê muito isso entrando ali dentro da cirurgia. Mas tem um aspecto mais amplo da tecnologia que é legal da gente olhar e que está no nosso pulso, né, que são os smartwatches, que são o volume de dados que a gente gera dentro da cirurgia, é a busca pelo engajamento no tratamento. Então a gente olha, é comum, né, a gente olhar como a gente tem mais dados, exames genéticos sendo cada vez mais acessíveis. Antigamente tu tinha que mandar teu exame para os Estados Unidos, pagar um volume super caro. Hoje está aí, está disponível, né? Qualquer um de nós pode entrar aí numa Genera, pode falar com a IGEA, que é um parceiro nosso. Tu consome teu exame de genética pro olhar que tu quer dar, pro teu olhar alimentar, performance no esporte, enfim. Tu começa a te entender mais. O profissional médico cada vez mais vai usar a tua personalidade, os teus traços genéticos, as tuas predisposições genéticas para inserir isso no teu dia a dia, né? Para inserir isso no teu tratamento. Então a gente vai vendo a tecnologia que está lá dentro do centro cirúrgico, a gente vai vendo a tecnologia que está nos acompanhando e está gerando cada vez mais dados, a inteligência artificial que vai começar a conseguir conectar essas informações que a gente tem. E, por fim, a gente vai olhar obrigatoriamente também para o desenvolvimento de novos fármacos, né? Então, a indústria vem investindo pesado e cada vez mais pesados. Então, a gente consegue ver o CRISPR, né? As alterações genéticas que a gente vai conseguir fazer, CAR T-cells, que são os tratamentos para a gente conseguir trabalhar contra o câncer. Então, a gente vai vendo diversas iniciativas de medicamentos de investimento pesado em tecnologia, né? Então, cada vez mais a gente vai identificar que não é um tratamento homogeneizado para todo mundo, ele vai ser... É o futuro da medicina personalizada, acho que tá aí. Quanto mais a gente conhece, mais a gente tem a capacidade de conduzir algo personalizado para ti, o melhor pro paciente no momento correto, numa doença com cada vez melhor diagnóstico. E, consequentemente, mais caro? Consequentemente, mais caro. Diria que obrigatoriamente mais caro. Então, de novo, né, trazendo alguns dados mais econômicos, assim, quando a gente olha o desenvolvimento de uma nova droga no mercado farmacêutico, a média de custo é de $1 bilhão para o desenvolvimento de um novo medicamento.
Só que cada novo medicamento que sai, que vai para a rua, que vai para a prateleira, vamos chamar assim, teve muitos outros que ficaram para trás e que não deram certo, que pararam ou que estão em etapa. Então, assim, o desenvolvimento das novas drogas, e agora eu acho que é legal que todo mundo entendeu fase 1, fase 2 e fase 3. Né? Há 4 anos atrás ninguém saberia dizer o que diabos é isso. Então, hoje a gente entende o que é propriamente um teste clínico, a importância dos testes clínicos, quais são as etapas que precedem o medicamento entrar em contato com um paciente final. Então, só que isso tornou o processo em si mais caro, né? Os processos, eles podem até ser mais rápidos, mas eles são cada vez mais caros, cada vez mais específicos, e eles ficam cada vez menos tempo na prateleira. Então, fazendo essa associação, pensando que é um produto de supermercado. Uhum. Cada vez mais ele leva tempo tem custos para desenvolver um novo medicamento e cada vez menos ele tem tempo dentro da prateleira, porque já vai vir algo que vai substituir. Então, o que a gente está falando aqui, quem sabe daqui um podcast em 6 meses, CAR-T-cells daqui a pouco não seja mais uma realidade, tem algo mais moderno. Uhum. Né? A gente compra hoje a ressonância, um braço robótico para uma cirurgia, o mais moderno do mundo. Em 1 ano, daqui a pouco, isso já está, não digo defasado, mas já tem tecnologias mais avançadas. Ou seja, o tempo para te diluir o lucro desses medicamentos, ele também vai reduzindo. Isso vai achatando, né, as margens também da indústria farmacêutica, o retorno do investimento em cima dessas indústrias farmacêuticas. E isso acaba chegando e pressionando todo esse sistema. Governo, hospitais, operadoras, paciente, no caso privado. Então entra aí a engrenagem. Engrenagem da tecnologia. E essa conta aparece lá no plano, que a gente falou antes, no plano de saúde, no honorário do médico, na disponibilidade do médico. E eu queria que a gente falasse da outro ponto, né? A gente falou muito dessa questão do ônus, a questão do preço, do custo, do honorário, mas a gente tem cases de muito sucesso e que estão atrelados diretamente às filas, principalmente do Sistema Único de Saúde, do SUS. Um case de sucesso que a gente tem é a telemedicina, que eu queria que a gente explicasse o que é a telemedicina, como é que ela funciona na prática e como que o uso da tecnologia ajudou a diminuir essas filas que a gente tem. Vamos começar, o que é a telemedicina? Perfeito. Vou ampliar para a telesaúde. Eu acho que é importante a gente olhar. E como foi bom É tão estranho falar isso, mas como foi bom a pandemia para isso? Né? O Moinhos tem projetos há muitos anos, antes mesmo de ser outorgado pelo Conselho de Medicina, já tinha iniciativas de telesaúde dentro do seu radar de projetos, justamente porque a gente entende que a telesaúde ela tem várias frentes de atuação que ela pode apoiar, mas ela reduz fila não somente pelo fato de ser mais barato, mas pelo fato de ser mais rápido, e pelo fato de tu permitir pessoas em diferentes localidades conseguirem ter acesso a essa saúde de qualidade. Né? Como um hospital de excelência hoje no Brasil, são 6 hospitais de excelência no Brasil hoje, elencados pelo Ministério da Saúde, e ao invés da gente prestar atendimento SUS, a gente presta conhecimento por meio dos projetos PROAD. E é muito legal porque dentro desses projetos PROAD a gente está dentro de todos os hospitais brasileiros, de alguma forma, né? Em conjunto com outros 5 hospitais, são 5 hospitais de São Paulo, e Moinhos de Vento é o único hospital fora de São Paulo, fora do eixo entre 2 bairros de São Paulo, na realidade, tão nichado que são os hospitais de excelência. E a gente busca levar, e a gente já levava a telemedicina como uma forma de resolver, né, e de dar acesso a essa saúde para muitas pessoas, porque é o pré-preparo de uma cirurgia, é tu conseguir fazer uma teleconsulta, é em casos agora que a gente passou pelo Covid, de tu ter um acesso rápido sem ter necessariamente o contato físico. Então ele permite de uma forma simples, segura, tu gerar uma qualidade, né, de atendimento de primeiro mundo, né, onde quer que a pessoa esteja. Então isso tudo vai facilitando. A gente sabe as taxas de não comparecimento, por exemplo, com consultas com especialistas dentro do SUS, ela é absurdamente gigante. Ela é muito grande mesmo. Então, assim, o custo que tu cria dentro desse sistema, não somente para te ter o médico especialista dando atendimento para o paciente, mas também pelo não comparecimento, pela falta de acesso, pelo deslocamento que por vezes fica prejudicado.
Só nessa breve fala aqui, são 3 pontos que a gente elimina desse cálculo de risco da saúde quando a gente insere telesaúde na conversa. Então, ela vem para dar acesso. Ela vem literalmente para dar acesso, para dar agilidade, para dar controle, registro. Então, tu sabe o que tu consegue controlar, o que está acontecendo dentro da consulta. Como é. Então, enfim, é excepcional se falar sobre telesaúde. E eu falo telesaúde por isso, porque não é só o médico. É o fisioterapeuta que vai poder fazer o acompanhamento, é o enfermeiro que pode ajudar. Se tem um pré-preparo cirúrgico, o time do hospital consegue preparar esse paciente para ele vir preparado, né? É o jejum, tem que tomar tal medicamento, tem que emagrecer, tem que chegar tantas horas. Quanta coisa a gente antecipa para não chegar na hora da cirurgia e descobrir que tinha algo errado. Ou o paciente parou de tomar um medicamento, perde adesão ao tratamento porque ele começou a ter alguns sintomas. Os sintomas tradicionais, daqui a pouco, de um processo de quimioterapia. Será que, eu não vou me deslocar até o hospital, daqui a pouco o paciente está a 200 quilômetros do hospital. Uhum. Será que ele não pode fazer uma teleconsulta, verificar como é que tá, e daqui a pouco já sana a dúvida dele e segue a adesão ao tratamento? Eu acho que eu vou fazer um pouco de papel de advogada do diabo aqui, mas eu fico pensando em quem está em casa ouvindo isso. É ótimo, só falamos as coisas boas, mas e o olho no olho? E o médico apalpar, e o médico sentir o caroço. E essa parte mais mano a mano da medicina, onde é que ela entra? Onde é que eu vou saber que o médico vai conseguir lá do outro lado da tela, talvez em outro estado, prestar esse atendimento que talvez eu precise? Perfeito. Eu acho que ela não substitui por completo. Seria uma utopia dizer que ela substitui por completo. Mas, de novo, ela dá acesso. Então, eu acho que a gente precisa olhar sobre uma ótica de que ela não é ou, é e. Uhum. Acho que a telemedicina ela vem para complementar. Né? Tem muitos casos de tratamentos que provavelmente o processo de anamnese que o médico vai fazer, das perguntas de entendimento, vai descobrir que tem muito mais por trás daquelas dores, né, do que propriamente o que o paciente está te falando por meio de uma tela. Então, às vezes, a complexidade... uma consulta por texto, né? Já existem hoje ferramentas que não tem nem o olho no olho virtual, é por texto. Mas quanta coisa está nas entrelinhas? Então, assim, eu vejo essas soluções como sendo Eu acho que elas vêm a somar, elas vão entrar como fundamentais em muitos processos, mas eu acredito, assim, de forma bastante clara, de que ela nunca vai substituir. Acho que ela vem para adicionar. E o olho no olho vai continuar tendo valor, o apalpar vai continuar tendo valor, um aperto de mão, o afeto, tanta coisa que a gente perdeu na pandemia, continua tendo muito valor e a gente sabe o valor disso mais do que nunca. Mas, pelo outro lado, eu ainda vejo que ela vai somar muito em alguns pontos que hoje a gente perde pelo caminho. Não, e tem muitas questões agora do dia a dia em pacientes que, por exemplo, têm um tratamento que já é um pouco mais contínuo, por exemplo, especialidade de psiquiatra, né? Que faz aquela consulta de rotina, ou crianças com neurologista, neuropediatra, se tem muito isso, crianças com autismo, que precisam de recorrência nas consultas, muitas vezes a telemedicina, principalmente via SUS, ela vem para agilizar uma fila que às vezes ficaria anos lá, esperando um horário no único médico presencial do município. Então a telemedicina ela vem para agilizar também nesse sentido, né? Não, daqui a pouco vamos pensar até... Os exemplos que tu citou foram exemplos de saúde, mas vamos lá, daqui a pouco um pré-natal, né? Tem o volume aquele X de consultas que a mãe tem que fazer durante o período de gestação. Nem sempre tudo precisa ser acompanhado. E eu acho que quando a gente vai embarcando tecnologia, tu citou alguns exemplos também de doenças de tratamento contínuo, ou quando a gente vai falar de pacientes com doenças crônicas, diabetes, etc., a gente começa a enxergar também na tecnologia a capacidade de começar a juntar outras informações que não somente a consulta, né? Então, tu tem daqui a pouco alguém com, diabético que seja, capacidade de saber se ele foi na consulta, capacidade de conectar as informações dos exames que ele faz, né? Exame que ele vai no laboratório, dos medicamentos que ele comprou na farmácia,
de quantas insulinas ele adquiriu, utilizou, enfim. Quando a gente começa a conectar todos esses dados, o batimento cardíaco que ele tem no relógio dele. Então, imagina se a gente começa a juntar os dados dessa consulta, se ele compareceu ou não, do que ele comprou na farmácia, como é que estão os dados de saúde dele, dos devices que acompanham ele no dia a dia, junto com o consumo de medicação, junto com os dados hospitalares, caso ele tenha feito alguma intervenção cirúrgica. Pô, é um mundo de dados que eu falei que hoje está tudo espalhado. Imagina a capacidade que a tecnologia hoje vai ter para conseguir antecipar algumas coisas, para conseguir ter previsão de algumas coisas, para conseguir alertar o médico se, por exemplo, um paciente está perdendo adesão ao tratamento. São tantas coisas que a gente conecta aqui que o desafio mais do que tecnológico vai ser como é que vai ser esse profissional que vai estar lidando. Os médicos devem estar num desafio muito grande hoje de... Meu paciente chegou com um eletrocardiograma que ele fez dentro do Apple Watch dele, do Samsung, enfim, a marca tanto faz. Ele chega com um eletrocardiograma, qual é meu comportamento, qual é a validade. Então, cada vez mais, esse paciente empoderado, cheio de informação, mas o médico também, o paciente também, o hospital também, a cadeia da saúde como um todo vai ter mais dados e mais informação para olhar e apoiar esse paciente, né? Então, acho que essa é a magia. Enquanto tu falava ali dessa questão do dado gerado por aqui, por ali, eu já fiquei imaginando a quantidade de números, informações e datas que cada ser humano gera e a informação que isso gera. O que pode ser feito com tudo isso? Tipo um grande sistema integrado de saúde? Se fala hoje, esse sistema tem até um nome que se chama Open Health. Eu acho que todo mundo já conhece o Open Banking. Só que quando a gente olha para o Open Banking, são dados super simples, sem ser simplório, mas são dados simples, né? Dados financeiros. Tem um cálculo que diz, quantos dados tu tem, quantas colunas de dados tu tem dentro do Open Banking. São lá, 200 dados, são números, né, aleatórios. Quando tu olha para a saúde, isso é exponencialmente maior. Então, ao infinito e além. Não tem limite o que tu vai poder fazer com esses dados. E a partir dessa tecnologia a gente consegue saber o que se precisa de mais medicamento, o que se precisa investir em qual área, tem mais gente obesa, tem mais gente com sobrepeso, a gente precisa investir mais para esse lado, falta medicamento daquele outro, é isso? E qual é a tua predisposição? Pô, a Larissa tem, qual é o histórico genético dela, conecto isso com a árvore genealógica dela, eu já consigo saber predisposições com base em histórico familiar, eu consigo entender quais são os hábitos dela, do que ela se alimenta, quando que ela se alimenta, com que frequência, em quais horários. Daqui a pouco eu consigo antecipar. Então, aquela doença que por vezes a gente descobria num momento tardio, cada vez mais a gente vai conseguir antecipar. E antecipar também significa ter melhor chance de cura. Então, tudo na saúde, a redução de tempo, ela é positiva, né? Do exame até tu ter o laudo, do laudo até tu conseguir a consulta com o especialista, da consulta com o especialista até tu ter a necessidade de uma cirurgia, da cirurgia até a recuperação. Quanto mais a gente encurtar os tempos, melhor. Então, volume de dados na prática significa predizer, significa... E por isso que a inteligência artificial está sendo tão falada, e na saúde ela vem com um impacto gigante, porque é impossível tu fazer isso de forma individual. Então, de forma massiva, a gente vai começar a entender quais são os padrões que levam a tu assumir um risco de saúde. Então, olha só, não é aconselhado para ti consumir tal tipo de alimento. Reduz isso aqui, porque senão daqui a 15 anos tu tem uma probabilidade de desenvolver alguma coisa. Então, isso a gente vai conseguir cada vez mais manipular, e dentro desse manipular a gente vai conseguir melhorar a saúde de todo mundo. Mas uma coisa é fato, a gente vai ser cada vez mais protagonista da nossa saúde. Né? Hoje a gente é um pouco reativo, né? A responsabilidade é do médico, a responsabilidade é do exame, enfim. Acho que cada vez mais a gente vai ter dados, e esses dados vão exigir que a gente consiga ser responsável. A gente vai ser responsabilizado pela nossa saúde. Tu tem a informação, tu tem que ir com base nela desenvolver a tua. Então, acho que essa beleza de a gente conseguir olhar para a tecnologia também vem de uma responsabilização que a gente vai ter que assumir como protagonista dessa nossa vida.
E esse quadro que tu pinta para nós, que tu explicas, ele é um quadro utópico ou ele já está vivendo o nosso dia a dia? Eu acho que tem um pouco de utópico e tem um pouco do dia a dia. A gente vê diversas iniciativas hoje que já estão conseguindo predizer muita coisa da nossa dia a dia. Escolhe a melhor delas para nos contar, então. Eu acho que eu vou pegar os exames genéticos, porque eu acho que eles vêm mostrar um pouco de como a gente consegue entender quem a gente é, né? A tua predisposição ao consumo de determinados alimentos, né? Quando a gente olha para isso e a gente associa a tecnologia, eu sei que a Larissa deveria estar consumindo X alimentos, ela tem uma predisposição a trabalhar melhor de tarde, não de manhã, ela precisa de mais horas de sono do que a média das pessoas e ela precisa se comportar de determinada forma. Tu já consegue hoje dentro dos aplicativos estar sinalizando, pô, comi agora, comi tantas calorias, tu já consegue ter as balanças antropométricas dentro de casa hoje, tu já sabe tua massa magra, já sabe teu peso, já sabe tua evolução. Tu vai conectando isso de uma forma tão automática que quando tu chegar para uma consulta, pô, tô com algum problema, tô com alguma disfunção, tô sentindo algum desconforto, fui diagnosticado com determinada doença, eu acho que a gente vai chegar lá, a gente vai simplesmente entregar. Esse sou eu. Né? Então, cada vez mais a gente vai entregar quem a gente é na essência. E essa essência ela vai partir de todos os lados. Né? Aqui eu citei um exemplo olhando pelo olhar genético. Mas dentro dos hospitais a gente vai começar a conseguir enxergar também quem são os pacientes que estão frequentando. Quem são os pacientes que estão em ponto de atenção. Quem é que a gente tem que chamar? E daqui a pouco aquele paciente que ele era completamente reativo, o hospital esperava ele chegar, a gente também vai ser cada vez mais responsável, né? Então, os planos de saúde, cada vez mais eles vão estar preocupados em cuidar da saúde e não da doença. Então, hoje se fala um pouco até no setor de healthcare, né? Então, o setor de cuidado da saúde, né? Se fala hoje assim, hoje a gente está no modelo sick care, a gente está olhando para a doença. A gente vai começar cada vez mais a olhar para a prevenção. Como é que eu tenho que me comportar? Por que eu não devo me comportar? Isso é uma mudança de paradigma completamente assim, disruptiva. Então, a gente vai estar cada vez mais tendo esses mecanismos de olhar para a nossa saúde que vão nos possibilitar a gente conseguir, de fato, ser healthcare na essência, né? O que eu analiso muito, dentro daquela conversa que a gente já teve sobre a questão do custo da saúde, do custo de tu tratares uma doença, a gente entrar nessa questão da prevenção, ela quebra também esse custo absurdo que a gente tem. Porque há doenças que a gente consegue impedir e manejar. A gente falou muito sobre isso aqui no podcast já, sobre a importância do exercício físico, a importância do consumo moderado de álcool, a importância do não fumar. A gente falou muito sobre várias dessas coisas e todo mundo fala do tripé. O dormir bem, o se alimentar bem e o exercício físico. Uhum. Então, a gente tem esse tripé que vem também para quebrar esse nosso comportamento padrão, né? Do tratar a doença e começar a olhar também para essa prevenção como uma forma também de economia financeira, pelo que a gente tem conversado. Claro, e eu acho que cada vez mais isso eu imagino que a gente vai ter um score de saúde, né? Eu vou alimentar esse score. Agora sim eu tô sendo um pouco mais utópico. Nossa, agora a gente entrou no videogame da saúde. Exato, mas a gente vai gamificar a saúde. A saúde é gamificável. Então eu vou ter o meu score de saúde. E por que não, daqui a pouco eu vou chegar num plano de saúde e eu vou dizer, uma operadora, né? Provedores como nós, alguém vai ter que financiar os provedores, né? Os hospitais, enfim. Então, onde tu for acessar isso? Mas tu vai chegar com o teu score de saúde. E tu vai dizer, olha, eu não vou pagar a mesma coisa que o coleguinha do lado, porque os meus hábitos são esses, os meus exames de rotina são esses, eu durmo as horas que são necessárias. Então imagina que legal, a gente vai inverter, mas de novo, todos os exemplos que tu citou, o dormir bem, o se alimentar bem e o fazer exercício, são responsabilidades nossas. Então assim, a gente joga muito para o setor da saúde, mas na prática a gente tem que mudar muitos hábitos. A gente vai ter que refletir cada vez mais e usar esse conhecimento que a gente tem
a fim de se tornar melhor. Eu acho que se essa tua ideia se implementar, vai ter muita gente que vai começar a fazer caminhada e correr só para pagar menos no plano de saúde. Fica a sugestão. Faz sentido. A gente já começa a ver alguns planos de saúde hoje que tem academia. Por quê? Porque é mais barato tu ter academia do que chegar ali na frente. Grandes empresas fazem isso, né? A própria questão do Gympass, de tu ter dentro do teu ambiente de trabalho, ter esteira, tem lugar para descansar depois do almoço, tu ter incentivo ao esporte, incentivo à academia todo dia, porque é dado, né? Quanto mais exercício físico as pessoas fazem, quanto mais elas cuidam da sua saúde, menos elas se afastam do trabalho por invalidez, ou por doença, ou por qualquer outra questão de dor física. Não, perfeito. É isso aí, é o protagonismo, de novo, voltando para a gente criar essa saúde do amanhã. Então, assim, cada vez mais as empresas vão estar e estão mais preocupadas. Eu acho que nesse momento, em especial pós-pandemia, a gente tem um olhar muito cuidadoso, assim, para a saúde mental, que eu acho que é algo que ficou em segundo plano por muitos anos. Acho que agora a gente descobriu a importância, né, de todos esses pontos eles estarem conectados para esse ser humano, ele de fato conseguir evoluir. Ele conseguir evoluir de forma prática. Mas então quer dizer que vai ter bonificação se eu tiver um bom comportamento de saúde? Eu imagino muito que sim. Eu acho que cada vez mais a gente vai estar preocupado com... Isso é um termo que vem até de um administrador, que é o Porter, que é a saúde baseada em valor. Toda a cadeia de saúde vai estar baseada em valor. Ou seja, não basta eu querer fazer uma cirurgia, basta eu querer tomar um medicamento. Tem que ser o medicamento correto, para o paciente correto, no momento correto. Então, assim, tudo vai ter que ser mais pertinente. Tem muito desperdício na saúde. Eu estou falando, de novo, entrando num aspecto mais global, assim, de segmento, né? Tem muito desperdício. Então, assim, é um segmento crítico para todos nós. Tem países como os Estados Unidos, que investem cerca de 20% do PIB em saúde. E tu vai dizer que a saúde dos Estados Unidos é melhor do que do resto do mundo? Não é. Então, o que isso significa? Significa que não são somente fatores de investimento. Não é só dinheiro. Tem prática, tem cultura, tem tecnologia, tem muita coisa que vem por trás disso que não é somente investimento. Porque tem que ter o retorno. Daí o valor tá aí. Saúde baseada em valor é isso, né? Não é somente o investir, é ter um retorno em cima disso pro paciente. Bom, eu queria que a gente conversasse sobre alguns tratamentos específicos que a tecnologia transformou, e um deles é o do câncer. Uhum. A gente sabe que cada ano que passa, o tratamento quimioterápico, o de cirurgia, ou qualquer outro tratamento do câncer, ele está extremamente evolutivo. Queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, de como que a tecnologia transformou o diagnóstico de câncer. Não é mais um diagnóstico de morte. Claro. Reforçando, né? Sou CRM negativo, né? Não sou Acho médico, enfim. É importante a gente sempre deixar isso bem claro. Deixar isso super claro, né? Então não tenho nenhuma ambição de tentar entrar no ramo deles. A oncologia é sempre um fator de discussão muito interessante, né? Porque é um paciente que ele tem uma jornada, né, pós-diagnóstico. E essa jornada, geralmente não termina depois de uma cirurgia, né? Então, assim, é um paciente que passa a ter um acompanhamento permanente. Então, e por que eu digo que é um paciente que passa a ter, né, esse acompanhamento permanente? Porque ele entra numa jornada, né? E essa jornada, a tecnologia veio para conseguir aprimorar. Por fim, os tratamentos se tornaram mais caros, então a gente vê agora exemplo de CAR-T-cells, né? É um tratamento hoje que vem para revolucionar o tratamento do câncer. De novo, vem se tornando cada vez mais acessível, mas a gente ainda está falando de um tratamento que só acontece dentro da rede privada, então isso daqui a pouco vai ter que entrar para dentro de um hall de ANS, para os planos de saúde, para seguradoras conseguirem absorver esse custo dos pacientes, porque é um tratamento vou aqui estimar aproximadamente R$2 milhões para fazer esse tratamento. Esse tratamento consiste no quê?
Pergunta perigosa. Mas o CAR T-cells ele consegue modificar dentro das células de defesa do teu corpo para conseguir atacar somente as células cancerígenas. Tá, ele né? é bem personificado, Daqui a pouco nossos ouvintes eles vão colocar aqui a descrição CRM positivo. Deixe nos seus comentários. Deixa no comentário aqui assim, ó, corrigindo Thomas, CAR T-cells é isso aqui. Então, mas na prática contamos com o seu engajamento. Exatamente. Então, esses tratamentos, eles vêm para entrar. A cirurgia robótica, ela vem para ser mais precisão, então numa retirada de um tumor, alguma coisa assim, consegue ser super preciso, né? Tu consegue fazer cirurgias altamente complexas, né? Cirurgias neurológicas, cirurgias urológicas, enfim, com muita precisão. Os tratamentos do tipo CAR T-cells, tu começa a modificar as células, a gente já começa a ver tecnologia que consegue conectar genética com medicamentos, então eles usam inteligência artificial para conseguir desenhar um medicamento personalizado. Então é um fármaco que foi criado com base em como cada um dos teus genes reage a cada um daqueles medicamentos. Então hoje é meio padrão, né? Tá com... Exemplo, dor de cabeça, tu vai tomar 500 miligramas de determinado medicamento. Quando tu olha para personalização, tu vai entender, tu vai ter uma taxa de absorção maior, menor, de que forma, como é que tu reage a cada um desses fármacos. Então a gente vai vendo essa personalização, então essa medicina personalizada é por isso, vai ser um medicamento para ti, para esse tratamento. E não dá para dispensar desse cálculo do tratamento também a capacidade de diagnóstico. Seja o diagnóstico preditivo, então a gente vai conseguir antecipar, né? O famoso caso da Angelina Jolie, que já faz uns 10 anos, naquela época foi um choque, assim, uma pessoa tinha uma predisposição genética muito grande a um câncer mamário, ela fez, né, a retirada das mamas, porque ela entendia que essa predisposição genética de uma possibilidade de 60, 70% de desenvolvimento desse câncer, ela antecipou. Ela não chegou nem a desenvolver o câncer, ela já antecipou. Então, acho que vai ser um pouco disso tudo. A tecnologia que está dentro do centro cirúrgico, a tecnologia que vem também para os medicamentos, que por vezes sim vai tornar eles mais caros, mas quanto mais efetivos eles forem sendo, mais vai fazer sentido. Eles reduzem as reinternações, eles vão reduzir efeitos colaterais, eles vão reduzir diversos problemas. Só que daí vem o desafio. Isso precisa estar acessível para todo mundo, né? Então não tem como a gente falar de futuro da saúde sendo um futuro da saúde para 2% da população. Né? Quantas pessoas têm de fato acesso a hospitais de excelência? Então, nosso papel como Moinhos também é não somente de quem está dentro do Moinhos, mas como é que a gente leva isso para o sistema público de saúde? Como é que a gente fomenta isso dentro de outros âmbitos, de outros países? Então, por isso, os desafios da saúde a gente não está olhando para o Brasil. A gente olha para o mundo hoje porque, assim, os desafios eles são conjuntos, eles são desafios globais que a gente tem que endereçar e, sem dúvida, os exemplos que tu citou são perfeitos, né? Ele vai chegar no fármaco de cada um de nós, ele vai chegar no nosso tratamento e cada vez mais também ele está no nosso bolso. Né, o celular, os devices, enfim. Hoje ele faz aferição basicamente de frequência cardíaca, oxímetro, enfim, eletrocardiograma. Daqui a pouco a gente já vai estar olhando para índices de glicose, a gente vai cada vez mais olhar para os biomarcadores. Então, assim, quais são os biomarcadores que eu tenho que consegue identificar que a presença daquele biomarcador pode ser uma predisposição a desenvolver algum tipo de câncer. Então, isso tudo, e de novo, tudo isso são muitos dados, né? Dados genéticos, hoje a gente não conseguiu explorar provavelmente nem 5% de todo o material genético que a gente tem dentro do nosso corpo, fazer esse entendimento genético. Então, tem 95% pelo menos que a gente vai ter que desenvolver ainda. E esses 95% podem trazer muito conhecimento sobre quem nós somos, o porquê que a gente reage da forma que a gente reage. Tem um livro já bem antigo que se chama A Morte da Morte, né? Cientificamente é comprovado de que a senescência das células, né, o envelhecimento das células, será que a gente não pode parar isso? Por que a gente envelhece? Né? O que é a oxidação que acontece com o nosso corpo? Será que a gente consegue impedir a morte? Então, enfim, acho que não é um ponto para a gente entrar em aspectos mais filosóficos, mas o grande ponto é, cada vez mais, aquela expectativa de vida que a gente tem, ela vai crescer. E ela vai crescer por meio disso, ela cresce por meio da tecnologia.
E é um somatório, né? O somatório da tecnologia que permite essa criação de novos medicamentos, de novos tratamentos, até porque a gente parar para pensar, 50 anos atrás tu podia morrer de tétano. Hoje nós temos vacina aberta e disponível em todo o Sistema Único de Saúde. Isso veio através da tecnologia e do estudo. Então, a própria penicilina, a própria evolução dos tratamentos médicos e clínicos, eles surgiram de alguém que teve uma ideia que parecia loucura. Então, hoje, na vivência que nós temos, há 15 anos atrás, se a gente pensasse que o nosso relógio ia mapear tudo isso que hoje a gente tem, que a gente mapeia, ia parecer loucura, ficção científica. Hoje a gente já tem esses dados. Então, esse cenário que a gente descreve aqui, ele está muito mais perto do que se possa imaginar, porque já existe o dispositivo, as pessoas já têm acesso a eles, e a grande maioria das pessoas andam com esse reloginho no punho já e olha as horas e vê as mensagens que chegaram, mas essa busca de dados já está ali. Sim, ela já tem um dado muito precioso, né? Acho que vai ser indissociável no futuro a gente falar de segurança de dados também, é super importante. Tem parecendo um pouco garoto propaganda, isso não é legal, mas tem um comercial da Apple que é sensacional, que é uma pessoa sentada num consultório aberto com vários outros pacientes em volta e provavelmente uma secretária, alguém entrava no meio da sala com todos os pacientes e gritava, fulana de tal, que tá com a frequência cardíaca de, sei lá, 180 batimentos, que não tomou os medicamentos nos últimos 5 dias e que se chama tal e que mora em tal lugar, passa aqui, por favor. Daí fica aquela sensação de, putz, estranheza, enfim. Mas é isso, é um dado muito sensível. A propaganda da Apple, a mensagem era, se tu usa um device que te protege, que protege teus dados de saúde, é o dado mais caro que a gente tem, né? Ele carrega muita informação valiosa. Então também vai ter que se entender de para quem que eu tô dando o meu dado de saúde. Daí vem os desafios, né? Os desafios. Eu acho que tecnicamente a gente não tem mais desafio nenhum. Acho que a tecnologia hoje ela já está posta. Eu acho que a gente consegue fazer muito mais com a tecnologia já existente. Temos aí os blockchains da vida, etc., que vêm para dar criptografia dos dados. Então se eu chego no meu consultório, eu posso entregar todos os meus resultados médicos. Se tu faz um exame num hospital, tu atravessar a rua e chegar no outro hospital, ninguém sabe que tu fez o exame. Né? Então, assim, cada vez mais eu acho que a gente vai ser portador desses dados. Lá quando a gente falou, né, ali no início de Open Banking, de Open Health, eu acho que a lógica é mais ou menos essa. A gente vai ser não só protagonista, mas também dono desses nossos dados. Né? LGPD vem aí para reforçar isso, mas eu vou ser dono desses dados. Quando eu chegar em algum lugar, eu vou poder entregar esses dados. Olha só, estou te concedendo acesso aos meus dados e tu vai ter uma visão finalmente do todo. Né? Porque hoje a visão são espasmos da vida da pessoa. Então imagina, a gente como um hospital, eu olho lá teu histórico, enfim, mas quanta coisa tu fez fora do meu sistema? Uhum. Né? Então cada vez mais ter também no paciente esse realmente o dono daquela informação e a gente começar a ter acesso e transacionar essas informações vai permitir a gente ser mais assertivo. Eu acho que isso é super importante. Né? Imagina uma ferramenta realmente mágica. Thomas, dentro de tudo que nós falamos ou que ainda não falamos, o que tu acha importante a gente ressaltar e a gente frisar? Vamos lá. Olhar para a saúde, olhar para o futuro e olhar para o hospital é algo que não é tão romântico, né? É um setor que passa realmente por desafios e que ele vai passar por uma recontratualização de tudo que a gente conhece. Então, a gente citou diversas tecnologias aqui que vêm para dar um apoio, né, à tomada de decisão, ao aumento de eficiência de tudo que a gente está fazendo. Mas se fosse para dizer uma coisa, assim, eu acho que é um setor que ele merece ser cada vez mais olhado. Né? E eu, em posição de alguém que está olhando para a inovação dentro dos hospitais, eu acho que é deixar um convite, né, para as pessoas
ficou super claro, né? Eu acho que cada um vai ser dono da sua vida, vai ser responsável, mas para as pessoas olharem mais para a saúde também como um segmento de atuação, como um segmento de empreendedorismo, como um segmento cheio de oportunidades, como um segmento cheio de eficiência. Hoje dentro do Atrium, que é o centro de inovação que a gente tem no Moinhos, a gente olha para muitos desafios, desde a educação em saúde, até a eficiência dos processos, até propriamente a prestação do serviço de saúde em si, telemedicina, saúde digital. Mas eu acho que é um convite, né? Um convite por ser ousar dizer, uma indignação coletiva, porque tem muito espaço para melhorar. E a gente só ocupa esses espaços quando a gente tem pessoas interessadas, quando a gente vê o trabalho que vocês estão fazendo aqui de conscientização, de aculturamento das pessoas. É isso. Quanto mais gente olhando para a saúde, melhor a saúde vai ser. Seja o segmento, mas seja também para a sua saúde, né? Então, não funciona. Aquela frase de eu não vou fazer o exame porque se eu fizer eu posso descobrir alguma coisa. Então a gente tem que inverter isso. É cada vez mais a gente de fato conseguir ir atrás dessa saúde. E daí eu digo, né, tanto, né, na pessoa física quanto na pessoa jurídica, né? Empreender na saúde tem muita oportunidade. É um segmento incrível. Os médicos são profissionais que tem se renovado de uma forma assim magnífica de olhar, mas o que importa nisso tudo é a gente ter o nosso papel também. Eu acho que esse é um convite, é um agradecimento pelo papel que vocês vêm fazendo. Acho que fica um convite para quem está nos ouvindo aqui também, e ao mesmo tempo fica uma reflexão, né, de como é que a gente está cuidando das pessoas que estão próximas da gente, de que forma, com que frequência, né? Eu acho que cuidar da saúde é valorizar a vida. Acho que se a gente for olhar para uma forma mais holística, é isso, né? Thomas, muito obrigada. Obrigada pela tua aula de tecnologia e inovação aqui. Obrigada pela tua disponibilidade. E a gente está sempre de portas abertas. Muito obrigado, Larissa. Muito obrigado a todo o time. E a gente se vê. Muito obrigada e obrigada a ti também. Muito obrigada pela tua audiência. Na semana que vem, o Doutor Podcast está de volta.